francamente. Desculpa. Nós criamos aqui dentro do nosso programa, e é a segunda vez que a gente fala a respeito do Falando Francamente. Falando Francamente será um editorial que acompanhará o nosso programa todos os dias. A nossa opinião, o que nós colocamos aqui em evidência, tudo que ocorre dentro da circunstância merecedora da chamada palavra notícia. Tem a incumbência e o destino do Falando Francamente abordar fatos, tecer considerações, comentários, análises de tudo aquilo que indubitavelmente será realizado dentro, e é claro, de uma programação previamente preparada e selecionada aqui no município de Birigui. Por essa razão, optamos mais uma vez por esse nome, Falando Francamente. Sabemos que haverá pessoas que vão adorar, mas sabemos perfeitamente que muitos não irão concordar e talvez aí a utilização da chamada internet caia de uma forma aí talvez até violenta. Mas o que eu posso dizer, o que eu posso explicar para os meus amigos, que sempre falamos francamente, sempre nos colocamos numa posição de mostrar tudo o que ocorre e por essa razão já estamos aqui em Birigui há muitos anos e muitos quanto maiores ainda são as experiências que conquistamos na vida através de ficar atrás de uma latinha. Isso nos permite e isso nos faculta o trabalho de dizer, falando francamente, que já dentro da cidade de Birigui acompanhamos já há muito tempo essa história, esse progresso e essa vida tão vibrante que tem a cidade de Pérola e que tem aí o respeito muito grande através dos seus habitantes. Acompanhamos várias administrações. Temos o orgulho de poder dizer que vimos o trabalho desenvolvido por um Mário Grande dos Santos, um Wilson Strozzi, um Dr. Francisco Antônio de Lima, um José Roberto Santos, um Wilson Carlos Rodrigues Burini, um Pedro Marim Berbel, um Pedro Bernabé. Vimos e acompanhamos também outros tantos que se prontificaram a fazer de cada participação sua a continuidade e o merecimento de tornar Birigui cada vez maior. E nessa andança que tivemos, nesses conhecimentos enormes com esses prefeitos que acabamos de citar, já lá atrás também tínhamos a oportunidade de saber do trabalho desenvolvido pelo Dr. Renato Cordeiro e, indubitavelmente, daquele que foi grande prefeito de Birigui e que, através do seu trabalho, conseguiu se eleger deputado estadual e, com orgulho muito grande, foi a cidade de Birigui, o voto dos biriguenses, que o colocou lá no Palácio, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, deputado Domingos Lotti Neto Netinho, que é o mestre, porque através do Netinho, os meios de comunicação que existem em Birigui tiveram orgulhosamente a participação dele. Primeiro foi com a Rádio Clube, depois com a Rádio Cinquentenário, posteriormente a Rádio Irapuru, que foram os celeiros da comunicação em nossa cidade. Mas falando francamente, hoje mais do que nunca é para agradecer. Quando nós criamos essa emissora de rádio, jamais imaginávamos o quanto era difícil, o quanto seria desgastante e o quanto seria necessário para fazer com que ela pudesse pelo menos ter aí 1%, 0,5% da audiência que o nosso nome sempre teve, pudesse acompanhar. Mas isso aqui é bem diferente, diferenciado de uma rádio comercial, diferenciado de um microfone e de uma caixa de som, onde as pessoas o chamam de rádio. Aqui a situação é complicada. Às vezes a gente escuta um comentário, às vezes escuta outro,
Mas o que mais me interessa dizer nesse momento é que fizemos uma rádio para servir Birigui. Aqui não tem cor política, aqui não tem credo religioso, aqui não tem paixão futebolística. A única maneira que a gente tem de oferecer e dar a Birigui é a oportunidade de ter um microfone livre, um microfone democrático, um microfone onde todos possam falar, dizer, comentar aquilo que sentem, sem ser beneficiado financeiramente, sem ser aí colocado numa situação de privilégio em absoluto. Todos terão o mesmo direito. Não importa o horário, não importa o dia, o que importa é que podemos dizer: esse microfone é democrático. E essa sempre foi a nossa linha de conduta. Jamais negamos os nossos microfones das emissoras que trabalhamos para quem quer que seja. Tanto narrando futebol, fazendo plantão de polícia, comentando, trazendo aí análises de programas de jornalismo. Criamos programas de maior audiência em Birigui, como Rotativa no Ar, programa Jornal da Pérola, jornal que, sem dúvida nenhuma, nos colocaram sempre em evidência. Mas o que eu quero dizer é agradecer. E pela primeira vez, senhoras e senhores, nós tivemos o privilégio de todos eles dizerem que o programa apresentado na tarde de ontem foi talvez aí um dos programas de melhor repercussão. E alguns mais fanáticos da nossa pessoa disseram que esse foi o melhor programa que viram, assistiram e acompanharam do começo ao fim. Outros disseram que esse tipo de programa realmente surpreendeu a todos, que na verdade, quando convidamos o Leandro Maffei para vir ao nosso programa, nós o colocamos na posição de prefeito eleito e responder às nossas perguntas, responder às colocações nossas, responder à participação do povo. Esse era o primeiro passo. Mas eu acompanhei durante muito tempo algumas entrevistas dadas pelo prefeito eleito pela soberania do povo, onde a gente pôde notar que todos eles, imbuídos de fazer perguntas, o fizeram da melhor maneira possível. E talvez até nessa melhor maneira possível, na gíria jornalística, acabaram batendo a nossa carteira. Então pensaram o que nós vamos fazer com esse Leandro Maffei. Sabemos que é Lima Nova, conhece tudo, é educado e sabe de tudo. Então imaginamos trazer algumas pessoas para nos ajudar e participar do programa. E foi isso que nós fizemos junto com a nossa equipe, a Débora e a Patrícia, com a ajuda, é claro, do Diogo Sobreira, de convidar as pessoas. O primeiro grande amigo que eu convidei foi Carlos Alberto Mestriné, porque já sabia que o Leandro tinha ido lá na indústria de calçados Clean e tido uma recepção das mais calorosas. Convidamos o Carlinho, que aceitou. Convidamos também o presidente do SIMB, meu amigo Renato Ramires, que também de imediato concordou. Maurício Pazian, da Associação Comercial. E aí começou muitas e muitas pessoas a mandarem mensagens, entre elas o nosso querido sempre prefeito Pedro Bernabé. Ouvimos também aí as opiniões de outras pessoas. O Gerson do Monte Líbano mandou uma série de congratulações de mensagem. Outros amigos, como o doutor Benhur Gomes, um dos maiores oftalmologistas da cidade, mandou também sua mensagem de saudação. E o carinho muito grande da assessoria do próprio Leandro, através da Sula, e um pedido a ela que colocasse a esposa, que seria uma alegria muito grande. E ela, ainda esposa, colocou a mãe. Colocou também-se, trouxe o Glauco para trazer suas considerações. Enfim, ontem nós fizemos um programa especial.
Mas o mais especial de tudo isso, e esse agradecimento, senhoras e senhores, é pela maneira, e me desculpe se eu for inclusive um pouco longo, a maneira com que esse moço, esse menino, esse empresário, esse cidadão se portou no programa. Que categoria, que jogo de cintura tem, que qualidades nas respostas das perguntas, na saudação carinhosa dada àqueles que lhe enviaram os parabéns. E, acima de tudo, falar com os pés no chão. E eu vi nesse cidadão aí um desejo grande e enorme de fazer com que tudo aquilo que foi prometido na campanha, embora em campanha se prometa muito, mas que garantiu que pelo menos 80% do prometido será cumprido. E foi mais além. Não estou fazendo um governo de 4 anos, mas um governo de 8 anos. Significou dizer que ele vai ter que trabalhar muito nos 4 anos para garantir os outros 4 seguintes. E ele disse isso. Do problema da água, senhoras e senhores, do problema da segurança, do problema do desemprego, do problema da saúde, que é a mola-chave propulsora de um atendimento necessário, preciso e urgente, e não brincar com a saúde. Esse foi o seu caminho. Então eu quero agradecer essa audiência. Desculpe, viu? Não é Covid, não. É tosse mesmo. Esse agradecimento especial dessas pessoas. Meu filho me dizia que atingiu quase 30 mil pessoas. E eu falei, não engana o velho não, porque o velho já está velho, esse mané aqui. E vieram essas confirmações. Foi o maior índice de audiência que obtivemos durante todos, desde abril, né, Débora, que nós montamos a emissora até hoje, foi a maior audiência. Foi porque nós colocamos do lado aqui uma pessoa que, acima de tudo, é a grande surpresa política da cidade. E colocamos essa pessoa aqui para responder pergunta. E eu confesso para os senhores que o Leandro veio aqui para uma entrevista de 15 a 20 minutos. E nós tivemos quase 2 horas de bate-papo. E se tivesse mais ainda, a gente estaria até agora conversando. Esse moço tem um coração enorme, gente. E pela primeira vez na minha vida, de 77 anos, quase 55 ou 60 de rádio, eu presenciei uma cena. Uma cena que realmente me chocou bastante. E faço questão de contar. Quando nós anunciamos aqui que a mãe dele iria falar, e quando ela começou a falar, esse moço chorou. As lágrimas desceram dos olhos dele. Chorou de emoção. Chorou de saber que ele era aquilo que a mãe estava dizendo. E que a melhor resposta que a mãe teria, independente das lágrimas dele, era, sem dúvida nenhuma, trabalhar. Trabalhar. Porque ele começou trabalhando desde criança, vendendo panos de prato pelas ruas de Birigui. Porque ele teve uma boa educação através do querido Wagner, seu pai, e através da sua mãe. E tem um carinho muito grande por esse segundo pai dele, o Dr. Mendes. Um carinho muito grande, e esse moço chorou. E quando a gente pensava que era necessário pegar urgentemente aí um lenço para ele, outro choro em seguida quando a esposa Silvana disse aquelas palavras tão lindas de uma mulher guerreira ao lado dele. É carinhoso ouvir tudo isso e eu poder dizer isso para os senhores e para as senhoras. Vocês que votaram no Leandro Maffei, vocês têm a certeza absoluta que o voto que vocês deram será um voto talvez até com mais choro ainda de conquistas que ele vai ter. Poderia dizer em outras palavras aqui que ele é cara de pau, em absoluto, não ia dizer isso, mas ele enfrenta tudo.
ele vai, ele abraça as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele tem a oportunidade de ouvir as pessoas. E eu me lembro que talvez na mesma linha dele aconteceu quando o Florival Cervelati, o Fiore, se elegeu prefeito e acompanhava essa mesma linha que ele fazia em benefício da cidade. E a gente viu nele aí esse dom de que ele nasceu para ser prefeito de Birigui, que essa condição que Birigui deu a ele, essa votação estrondosa, senhoras e senhores, foi sem dúvida nenhuma a marca registrada, carimbada, reconhecida firma de que é um cidadão do bem. Eu me senti vangloriado de ser esse que colocou-se de um lado e ele do outro, e eu pude fazer as perguntas, mais respostas positivas do que as nossas respostas. E quando ele disse: Paulo Brito, eu vim aqui para te agradecer e te dar um furo de reportagem, e vou anunciar já o secretário que vai ser um trabalho muito grande. E ele disse isso no nosso programa de ontem, doutor Leandro Maffei. Para a área da educação, que é uma área que está sendo muito esperada, muito aguardada pelos professores, pelos profissionais da educação, tá? A nossa secretária de educação é a professora Iládia Cristina Marim Amádio. Aí ele anunciou aí, o Romeu veio aqui, a professora Iládia. Que capacidade, viu, gente? Que escolha feliz, que escolha maravilhosa, que escolha sensacional. Falar o que da Iládia? Só desejar para ela que seja a Iládia de sempre. De sempre. Desde o trabalho com a Teleco, depois vieram outras tantas secretárias de educação, não me sei não, mas ela deve ter trabalhado com a doutora, a minha amiga professora Heloísa Giannichini, porque a Iládia é muita capacidade, é muito conhecimento, é uma bagagem muito grande em prol da educação. E o seu trabalho, eu sei que será tão perfeito que nós já estamos parabenizando você. E depois, o Leandro me dizia sobre uma área de muita responsabilidade, a segurança pública. Vamos anunciar o nosso secretário de segurança, tá? Que muitas pessoas perguntaram, até o pessoal da Polícia Municipal perguntou tudo. O nosso secretário de segurança vai ser o Major Otávio Vinícius da Câmara Leal Magalhães. Nós cortamos aí o currículo porque o Otávio, o Major, vai sem dúvida fazer um grande trabalho na área de segurança, que com o passar dos tempos precisava de uma autenticidade enorme, como é a categoria do Major Otávio Guimarães. Além dele ser um competente policial militar, ele tem o orgulho muito grande e o carinho de que ao lado dele tem uma esposa maravilhosa e que também é sargento da Polícia Militar. Então não brinque não, gente, porque agora o serviço é para valer. E dizia também que vai acabar com esse negócio aí da fábrica de multas, com os guardas municipais, policiais militares, muito mais preocupado de andar com um talão de multa no bolso, com o celular, olhando para ver quem está dirigindo com o celular, quem está sem cinto, todinho, do que com a própria segurança da cidade. Com ele não vai ter que andar com carteira com talão de multa, não. Não vai ter que ver, vai ter que ser policial. Vai ter que acompanhar a linha dura, bater continência no quartel. Ali não será mais sede da polícia municipal, ali será o quartel, agora com a presença do major. E tenho certeza que essa escolha foi maravilhosa. Ele não quis dizer outros nomes, porque também aguardava um confirmamento para a próxima segunda-feira. Mas no raciocínio nós tentamos alguns nomes aqui, e ele acabou nos dizendo do assessor de imprensa, que é o filho do nosso querido Barretinho, Zé Roberto, né? Assessor de imprensa, nos disse que o chefe de gabinete
é meu amigo Alex, brasileiro, filho do Cardozinho, viu? Eu não sabia que o Cardozinho foi vizinho aí, amigo do Dr. Ben-Hur. Lá de Buritama, viu? Então o Alex, que é filho do Cardozinho, é o chefe de gabinete. Tentamos outros nomes. E a Adriana é a secretária de saúde, a doutora Adriana, secretária de saúde. Também aí ficamos sabendo. E ele quis dar uma piscada, quis falar, ó, devagar com a Dora aí, senão a doutora Nair Sabo, filha do meu amigo, meu irmão Santo Cristo, trabalhou com Pitangueira, trabalhou com Natal, com Guidote, trabalhou, meu amigo, sabe com quem? Doutor Nelson Lapa. Precisa dizer mais alguma coisa? Foi presidente do Birigui Pérola Clube, tem uma categoria muito grande e enorme, independente também de ter trabalhado com o Natal, trabalhou com o Pitangueira, trabalhou com o Guidote, trabalhou lá com outras e tantas pessoas no fórum e principalmente aí com o doutor Nelson Lapa. Não precisa dizer mais nada. Então o Nair é ponta firme. Ficamos sabendo aí, não é oficial, mas é oficioso, que a Cássia será a secretária de esportes. Diz que vai limpar ali no ginásio, viu? Vai ter uma limpeza geral na Secretaria de Esporte lá. O nego não vai jogar nem bolinha de gude. Então a Cássia seria dessa maneira aí. Diz que foi convidado um tremendo de um funcionário da área de finanças da prefeitura, de muita categoria, morador do Santo Antônio, meu amigo, e que esse menino está lá mais de... Quando ele entrou lá, acho que o prefeito de Birigui era o James Mellor, né? Então, e esse menino aí ficou de dar a resposta. Eu liguei para ele, era uma meia-noite ontem, deve ter me xingado ligar meia-noite, não me deu o retorno ainda. Mas se for esse, meus amigos, na cidade tem muitas pessoas. Se esse camarada, esse menino for incumbido e aceitar o convite, se a mulher deixar, de secretário de finanças, tchau e benção. Bateu o martelo. Enfim, tem outros nomes aqui que eu não estou conseguindo ler, mas um dia eu vou ler, graças ao Dr. Ben-Hur, graças ao Dr. Rogério, de que são portadores aí de um grande trabalho e merecedores aí de um crédito muito grande. É Paulo Henrique. Eu falei, o assessor de imprensa é Paulo Henrique. O Paulinho, desculpa, viu? Troquei seu nome, chamei você de Pedrinho, tadinho, mas ele é filho do meu irmão, o Antônio Barreto Santos, que foi o maior vice-prefeito de Araçatuba, viu? Então, Paulo Henrique é o assessor de imprensa, a Sula fica lá também com a secretária. Eu acho que tem alguns nomes aqui que eu recebi, mas que não vou ter oportunidade de divulgar agora. Vou aguardar que o Leandro viajou essa madrugada, retorna na próxima segunda-feira para definir oficialmente aí o seu mandato. O que ele nos disse? Limpeza geral. Tem muita gente lá que não pode continuar e não vai, e ele vai ter a sua equipe. Haverá entrosamento muito grande com a Câmara de Vereadores. Não tem aí determinação para que esse ou aquele seja o presidente. O que a Câmara decidir é vontade da Câmara, mas ele terá um contato direto com a Câmara. Nos disse também aí que haverá essas alterações, o facão vai comer. Haverá uma auditoria na Prefeitura Municipal de Birigui, segundo nos disse. E, enfim, falando francamente, Leandro, boa sorte. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Obrigado, meu moleque, de você ter dado a oportunidade desse camarada aqui, esse velhinho aqui, pai da Patrícia, do Neco, do Neném, do Cuca, do Marcelo, e com muito respeito, ter dado a maior audiência ao meu programa novo aqui na rádio. Muito obrigado. A porta aqui estará aberta. E a minha equipe, a Patrícia, a Débora, a Sula e também o Diogo, que nos proporcionaram alguns contatos, o nosso muito obrigado por tudo. Ponto final no programa de hoje, Débora. Falando francamente, volta na próxima segunda-feira. E boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Sim, agora está. Então. Até segunda-feira. Se não tiver cachê, no domingo cedo a gente pode até transmitir o jogo, né? Vai lá com o Carmo Gonçalves aí. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa que eu tenho, esses colaboradores maravilhosos que eu tenho.
esses apoiadores. Quero mandar um abraço todo especial pro Júnior, da Beribe Piscina, e mandar um abraço pro Dr. Bengur. Eu perguntei pro Dr. Bengur, o senhor conhece aí o Leandro Maffei? Falou, conheço o Leandro, conheço muito o chefe de gabinete, o Alex, entendeu? Porque ele é filho do Cardozinho, que tinha um sítio em Braúna, e além do mais eu fui o primeiro a votar no Leandro Maffei. Falei, como? Ele falou, o Leandro, nós tinha um condomínio que eu morava aqui, e o Leandro Maffei também morava nesse condomínio, e o Leandro Maffei foi eleito síndico desse condomínio. E eu votei naquela oportunidade, eu votei nele como síndico desse condomínio. Aí eu perguntei, escuta, e ele resolveu o problema do condomínio? Foi o melhor condômino que teve até hoje na história desse condomínio. Então já conhece há muito tempo, e o Dr. Benhur mandou um abraço muito grande para ele. Ontem, na hora do programa, não deu para gravar, mas fica registrado esse fato. Diogão, um abraço, hein? Ponto final. Patrícia, vamos até às 6 horas, até às 8 hoje, amanhã até às 6, até às 4. Mas a gente fica lá, viu? Se aparecer alguém lá, nós estamos lá. Lalo, fé em Deus, que Deus se proteja, que Deus se ilumine, que Deus te abençoe como sempre fez. Você, Lalo, é o meu irmão, você é o cara. Ponto final, boa tarde a todos, Patrícia, o pai te ama.